Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de junho. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom gente, mais um mês acabou, então estou de volta para comentar como é que foram aí as minhas leituras, como é que foram aí os meus filmes, as minhas séries do mês. Eu confesso que esse mês eu até fiz tudo aí, né, li, assisti filme, assisti série, tudo. Mas esse mês, finalmente, eu senti os impactos da minha rotina um pouco mais ocupada aí, né? E eu li menos do que eu estava acostumada a ler, né? Até porque eu peguei um livro, que foi a última leitura que eu finalizei no mês, que eu vou falar por último ali nas leituras, né? Que eu fiquei praticamente um mês de junho inteiro lendo ele. Então, assim, acabou que isso fez com que eu não conseguisse ler muitos mais outros livros, né? Mas enfim, vou chegar lá, vou explicar lá. Vamos começar então, gente, como sempre, né? Começando então pelas leituras do mês de junho. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi The Final Gambit, que é o terceiro livro da série de jogos de herança. E esse foi um livro, gente, que eu adiei muito a leitura. Só pra vocês terem noção, o primeiro e o segundo livro eu li lá em 2022, tá? Eu tinha gostado muito do primeiro livro, o segundo foi, tipo, um dos meus favoritos de 2022. Só que eu lembro que na época eu tinha sentido muito que a história tinha fechado muito direitinho na segunda, sabe? Não fechado, tipo, tinha algumas coisas que dava pra dar sequência, mas eu não achava que tinha essa necessidade de continuar mesmo. Então, pra mim, não tinha necessidade de um terceiro livro, mas ainda assim eu queria terminar, mas eu fui empurrando. E aí esse mês eu pensei, por que não? Eu tava com saudade de um livro assim na vibe de jogos de herança, né? Então eu peguei ele e assim, olha, por que eu não li esse terceiro livro antes? Na verdade, escutei, né? Porque eu escutei o audiobook dele. Gente, eu adorei esse terceiro livro. Eu não sei se foi porque eu demorei, assim, então talvez se eu tivesse lido na sequência, talvez eu não tivesse gostado tanto por estar dentro daquela mesma coisa, né? Da mesma vibe ali dos dois primeiros livros. Mas como assim, foram 2 anos de distância entre os dois primeiros livros e esse, eu realmente senti falta da vibe que esse livro traz, sabe? Essa coisa de é uma investigação, só que não é um suspense, tem umas coisas de mistério, mas tem coisas de romance junto, e enfim, eu gosto muito da construção desses livros, né, dessa série da autora. E eu gostei bastante desse terceiro livro. Eu confesso que, quando começou, eu não lembrava, gente, assim, ó. Eu não vou dizer que eu não lembrava nada, porque eu lembrava o básico dos dois primeiros livros, né? Eu lembrava ali a história geral e tal. Mas tinha algumas vezes que eles falavam, ai, porque aquela vez que aconteceu tal coisa, e eu ficava, quando? Porque eu não lembrava dessas coisas muito específicas, né? Então, no início ali eu tive uma dificuldadezinha pra pescar algumas coisas que eles estavam falando, algumas referências. Até teve alguns momentos que eles falavam de algumas coisas e eu achava que era dos livros passados, mas não. E, tipo, eles explicavam depois o que que era. Enfim, mas eu gostei bastante desse terceiro livro. Eu acho que realmente a autora conseguiu construir uma história ali muito interessante. Que, como eu falei, talvez se eu tivesse lido junto com os dois primeiros livros lá há 2 anos aí, eu não tivesse gostado tanto. Mas como eu dei esse tempo, deu tempo realmente de eu processar os outros livros, de eu até esquecer um pouco eles e não fazer tanto essa conexão e achar que é a mesma coisa, é a mesma história, sabe? Então talvez tenha sido uma experiência diferente, tenha sido bom eu não ter lido junto com os outros, sabe? Então, eu gostei bastante. Eu dei 5 estrelas pra ele, tá? Porque realmente, assim, foi um livro que eu queria continuar, no caso, escutando, né? Pra saber o que ia acontecer e eu queria descobrir como é que a história ia terminar, então eu gostei bastante. Eu sei que tem o quarto livro, né? Que é Os Irmãos Hawthorne. Eu não sei se eu vou ler ainda, tá? Talvez eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar um tempo antes de ler o próximo pra justamente não cair nessa coisa de continuar dentro dessa mesma vibe aí dos livros. Mas eu pretendo ler no futuro, mas deixa em aberto um pouquinho mais pra frente. Mas realmente, assim, gostei bastante desse livro. E eu li esse mês também I'm Glad My Mom Died, da Janet McCurdy, que é uma biografia que ficou muito famosa mesmo, principalmente por conta do seu título chamativo, né? Estou feliz que a minha mãe morreu. Bom, esse livro também eu escutei em audiobook, só um parênteses, gente, audiobook tá sendo assim, a salvação na minha vida, é sério. Porque eu perco, né, digamos assim, umas 2 horas e meia, mais ou menos, no trajeto entre ir trabalhar e voltar do trabalho, né? Entre 2 horas e meia, 3 horas, dependendo de como é que tá o trânsito. E eu não consigo ler
em transporte, ônibus, carro, seja o que for, eu fico enjoada, eu fico com dor de cabeça, eu não consigo. Então, audiobook pra mim é o que tá salvando realmente, que eu tô conseguindo pelo menos fazer leituras, né, de algum tipo aí. Então, realmente, isso pra mim tá sendo ótimo. E o audiobook dessa biografia é narrado pela própria Janet. E eu gosto muito quando as biografias são narradas pelos autores, porque eu acho que isso traz uma certa vulnerabilidade pra história, sabe? E você consegue perceber na voz, né, do autor ali do livro, o quanto algumas coisas ainda mexem com essas pessoas, sabe? Então, assim, realmente eu gosto muito de ouvir esses audiobooks de biografias, porque eu acho que traz uma camada a mais pra história. Mas enfim, sobre o livro, gente, eu já conhecia basicamente a história porque muita gente já leu e eu já vi muito conteúdo, muito vídeo, muita resenha sobre esse livro. Então eu sabia mais ou menos ali a história do que se tratava o livro, né? Quais são as coisas ali que a Janet narrava. E realmente, assim, é bem surreal, digamos assim, você vê todas as coisas que ela vai passando. E uma coisa que eu acho interessante é que, apesar do nome, né, ser esse, Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu, a gente vê que até hoje a Janet, ela tem uma relação complicada com essa questão da mãe dela, né? Porque ali o relacionamento dela e da a mãe dela era extremamente narcisista, assim, fez com que ela adquirisse vários traumas, né, transtornos alimentares. Então, assim, tem vários gatilhos nesse livro, inclusive. E é interessante a gente ver que, apesar de hoje ela reconhecer tudo o que aconteceu, a mãe dela foi a causadora, né? Ela ainda assim não consegue culpar 100% e odiar a mãe dela, sabe? Ela ainda tem essa relação de amar e admirar a mãe dela, porque ela passou muito tempo da vida dela, praticamente a vida dela inteira, realmente querendo agradar a mãe e tudo mais, né? Então, eu acho interessante como, apesar do título, a gente vê que isso é algo que ainda mexe muito com ela, sabe? Então, eu gostei bastante, assim, como eu falei, é um livro que traz muitas questões em relação a traumas, né, relacionamentos aí com pais, enfim, transtornos alimentares. Tem a questão também que traz algumas coisas dos sets, né, de filmagem, coisa e tal. Então, é um livro que traz muita coisa, mas ao mesmo tempo foi um livro que eu senti passar muito rápido, sabe? Apesar de tratar coisas pesadas, eu achei que ao todo é um livro leve, sabe? Assim, tipo, o jeito com que ela faz a leitura ali do livro, que ela vai contando a história, faz com que a história fique um pouco mais leve, apesar dos temas pesados. Enfim, eu gostei bastante do livro, eu dei 4,5 pra ele, assim, e realmente eu recomendo pra quem gosta de biografias, né? Mas, como eu falei, sempre é bom dar uma checadinha aí nos gatilhos antes de começar a ler. Bom, gente, só antes de continuar aqui, algum vizinho meu resolveu começar alguma obra, alguma reforminha. Então, assim, se vier algum barulho, tá? É disso, tá? Eu tô falando porque tá vindo barulho e para, e vem e para. Então, se tiver algum barulho externo, é disso. Infelizmente, não tem como controlar, né? Mas, enfim, vamos continuar então pra terceira leitura do mês, que foi Iris Kelly Doesn't Date, que é o terceiro livro daquela sériezinha de romance da Delilah Green, da Astrid Parker, né? Eu tinha lido o primeiro livro no ano passado e o segundo em abril? Acho que foi. Enfim, e agora li o terceiro nesse mês. Assim, gente, esse foi um livro que eu demorei um pouquinho pra ler. Porque, só pra explicar pra vocês, tá, gente? O que acontece? Como é que eu divido as minhas leituras, tá? Geralmente, eu tô tentando ler 3 livros ao mesmo tempo, pra dificultar mais ainda a minha rotina de leitura, tá? Mas assim, como eu falei, quando eu vou e volto do trabalho, eu escuto os audiobooks. Então, esse é o momento dos audiobooks, quando eu tô indo pro trabalhar e voltando do trabalho, no transporte, coisa e tal. Na hora do almoço, eu leio algum livro no Kindle. Eu levo junto pro trabalho um Kindle e aí eu leio um pouquinho na hora do almoço. E antes de dormir, eu deixo algum livro físico na minha mesa ali do lado, na minha mesa de cabeceira. E aí leio um pouquinho antes de dormir. Então assim eu consigo, tipo, ler 3 livros diferentes, 3 momentos diferentes. Porque assim, levar livro físico pro trabalho é ruim. Como eu falei, ler no ônibus eu não consigo. E, enfim, então eu gosto de dividir assim, porque pelo menos eu vou lendo um de cada, assim, e vou adiantando as leituras. O Iris Kelly eu tava lendo no Kindle, né? Porque eu tinha comprado o e-book numa promoção que teve aí. E então eu só tava lendo ele na hora do almoço. Então, demorou muito, porque assim, cara, é muito rapidinho pra ler. Então, e esse livro especialmente, ele tem uns capítulos um pouco maiores. Então, tinha vezes que eu não conseguia nem ler um capítulo completo durante o almoço. E isso tudo que eu tô falando é pra chegar no ponto que eu quero, que assim, eu demorei muito pra ler esse livro. Não foi o que eu mais demorei, mas assim, eu demorei pra um livro curtinho de romance, eu demorei bastante pra ler esse livro.
E eu acho que isso atrapalhou um pouco a minha leitura, porque eu fiquei tanto tempo em cima desse livro que no final eu já tava só tipo, ai, acaba de uma vez, entendeu? Porque eu já não tava mais aguentando o livro aí enquanto eu tava lendo, sabe? Porque foi chegando ali principalmente da metade pro final, pra mim eu já não tava mais aguentando, assim. Mas assim, eu achei esse livro interessante, eu gostei da história, eu achei o enredo legal, traz alguns clichês que eu amo, assim. Gostei das personagens. Só que alguma coisa no meio da história, como eu falei, foi ficando meio cansativo pra mim, sabe? Pra mim é um livro que facilmente poderia ter se resolvido muito rapidamente, muito facilmente, e talvez por eu ter demorado muito a ler, o livro se tornou muito extenso pra mim. E eu fiquei com essa sensação de que ele poderia ter sido muito mais curto do que ele foi, sabe? Então acabou que eu terminei o livro com essa sensação, tá, eu gostei, mas ao mesmo tempo eu acho que enrolou demais, sabe? Então eu não sei o quanto disso é culpa do livro mesmo e quanto é culpa do fato de eu ter demorado muito a ler, sabe? Mas de qualquer forma, eu achei um livro legal, bom, dei 3,5 pra ele, mas não é ótimo, eu achei os dois primeiros melhores, assim, os dois fluíram melhor pra mim do que esse terceiro. Apesar de que o enredo central, os clichês desse terceiro talvez seja o meu preferido dos três, tá? Então, eu não sei, alguma coisa ali não deu muito certo pra mim, seja no ritmo da leitura, né, enfim, mas alguma coisa não deu muito certo. Mas, ainda assim, eu achei um livro divertido, né, achei ele que eu não sei se é o último, eu acredito que seja, porque cada livro foca em uma das três amigas ali, né, então eu não sei se tem mais algum, mas eu acho que encerra legal ali a história, né, cada um tem a sua protagonista, tem a sua história ali, então eu acho que conseguiu encerrar de um jeito bem satisfatório. Vocês perceberam que só porque tem menos livro eu tô falando mais, né? Tô compensando a quantidade de livros falando mais sobre eles. Mas enfim, gente, vamos pro quarto livro desse mês, que foi Onde Está Daisy Mason, que foi o livro do desafio de junho. Pra quem não sabe que desafio que é esse, no início do ano eu pedi pra minha irmã escrever em 12 papeizinhos, 12 livros diferentes. Cada mês eu sorteio um, eu não sei quais são os livros que estão ali nos papeizinhos, e eu sou obrigada a ler. E aí eu tô gravando os vídeos aí, né, desses sorteios e também depois eu faço um videozinho falando sobre o que eu achei dessa leitura. Então se você quiser ver um pouquinho mais aprofundado, porque eu falo bastante lá, tem um vídeo lá no meu Instagram, no meu TikTok, enfim. Mas esse mês eu sorteei Onde Está Daisy Mason, que é um livro que eu tinha certeza que estava nos livros aí do sorteio, porque minha irmã já me falava desse livro, ó, há muito tempo, realmente, e ela ama esse livro, então eu sabia que ia estar, né? Então, assim, como eu já tinha essa propaganda toda do livro, eu já comecei o livro com uma expectativa um pouco grande. E talvez isso tenha sido o problema, né? Expectativas demais em cima de um livro. Porque assim, gente, não é que eu não gostei, tá? Mas eu tive alguns probleminhas com o livro. Primeira coisa, uma coisa que eu já notei que eu não gosto muito, que eu já notei em outros livros que tem de investigação policial e coisa e tal, esse é um suspense com investigação policial, é a divisão de narrativa. Porque o que acontece? Acontece em outros livros e acontece nesse também. A gente tem um personagem central, que é um detetive, que está investigando o caso. E quando a história está no ponto de vista dele, a história é em primeira pessoa. E aí a história, obviamente, ela precisa mudar de narrativas para continuar contando. Às vezes é um flashback, às vezes é um outro policial que está investigando uma outra pista. Vai algumas coisas assim. E o que me incomoda é que quando muda a narrativa, muda a pessoa também e vai para terceira pessoa. Eu, particularmente, eu não gosto dessa estratégia aí de escrita, sabe? Eu acho, eu não sei, me tira um pouco da leitura, que eu tô ali em primeira pessoa, vai pra terceira. E, tipo, não é, tipo, o narrador contando, o policial tal foi lá. Realmente, tipo, é como se fosse, realmente, cortou a narrativa dele e vai pra outra narrativa, só que é em terceira pessoa, sabe? Isso me incomoda um pouco, assim, eu não gosto muito dessa mudança da narrativa, sabe? Sobre a história em si, eu achei interessante, eu achei que tem um mistério ali que é trabalhado de um jeito bem bacana, assim, né? As investigações ali eu gostei. Eu descobri que talvez eu não goste muito de livros de investigação policial, tá? Mas, assim, a investigação desse livro eu achei interessante. E pra mim, o que realmente virou um pouco esse livro pra mim foi o final. Eu gostei muito do final, assim, fez com que eu aumentasse a minha nota, inclusive, porque eu tava achando o livro legal, mas nada demais, e aí o final que deu um up a mais, assim, pra história, né? Então, no final, eu acabei dando 4 estrelas pra ele, né? Aumentei um pouco a minha nota aí. Infelizmente, né, pra tristeza da minha irmã, eu não amei o livro, que nem ela, mas a gente tem gostos muito diferentes, assim, né? Então, é normal.
Mas vamos ver aí, né, quais vão ser os próximos livros. Tem mais 6 livros aí pela frente. Mês que vem eu conto, então, qual que vai ser o livro do Desafio de Julho. Mas se você quiser saber com antecedência, é só me seguir no Instagram, no TikTok, porque eu posto lá os vídeos. E o último livro, que foi o livro que me travou o mês inteiro, foi o livro Babel, da R.F. Kuang, a mesma autora da trilogia da Guerra da Papoula. Eu li ano passado a trilogia da Guerra da Papoula, amei realmente, assim, os livros são incríveis, o último livro foi um dos meus favoritos do ano, porque é maravilhoso demais. Então eu quis ler depois, né, os outros livros da autora. No início do ano eu tinha comprado em e-book o Babel, versão em inglês. E aí, chegou até no dia do meu aniversário, que tinha pego uma promoção, eu comprei a versão em português, livro físico. E aí, eu comecei, como eu falei, eu deixo um livro na cabeceira pra eu ler à noite. Eu tinha deixado Babel. Eu comecei a ler esse livro, gente, deixa eu até pegar aqui no Scooby pra ver o dia que eu comecei, só pra vocês terem uma noção, tá? Cadê aqui? Babel. Histórico de leitura. Eu peguei esse livro pra ler dia 3 de junho. Eu fui terminar o livro dia 30 de junho. Foi um mês inteiro lendo esse abençoado desse livro. E não era porque o livro era ruim, é porque assim, deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ele é um livro grande, tá? Ele tem 587 páginas, não, 591 páginas. Ele é um livro grande, vai. E os capítulos, principalmente os primeiros, são muito grandes. É tipo assim, 20, 30 páginas. Então, quando eu ia deitar e eu pegava pra ler, eu não, às vezes, tipo assim, vou pegar e ler, vou ler um capítulo. O capítulo é muito grande. Se eu for ler um capítulo, já vai ficar muito tarde pra eu dormir, então eu não vou ler. Então, acabou que eu ficava muito tempo sem ler à noite, sabe? E quando eu lia tipo um capítulo. Aí depois que eu terminei os outros livros que eu tava lendo, eu peguei o e-book que eu tinha comprado no início do ano em inglês, e aí eu comecei a ler na hora do almoço. Então, assim, esse livro, eu fiquei lendo ele o resto do mês, entendeu? Porque eu fiquei travada com ele. E assim, como eu falei, não é que esse livro é ruim. Ele não é ruim de jeito nenhum. Ele é muito bom, inclusive. Só que é uma leitura mais densa, uma leitura mais cansativa, né? Como eu falei, os capítulos são um pouco mais longos. Eu tenho um problema com capítulos longos. E como eu só tava conseguindo ler à noite e aí depois à noite de meio-dia, que são horários super curtinhos que eu tinha pra ler, eu li ali no máximo 2 capítulos por dia. E é um livro que tem 30 e poucos capítulos, então assim, né? Eu me recuperei mais ali nos últimos 2 dias, que eu queria terminar esse livro em junho ainda. Então eu terminei no domingo, sábado e domingo eu peguei realmente pra ler, faltava, sei lá, 100 páginas, eu dividi ali pra ler metade em cada dia e eu consegui terminar. Mas assim, falando sobre o livro em si, tá? Eu gostei bastante do livro, tá? Novamente, a R.F. Kuang, ela traz uma história. Dessa vez ela traz no nosso mundo real, né? Porque o livro se passa ali em Oxford, lá na Inglaterra. Só que né, anos antes, ali, séculos antes. Só que ela coloca elementos de magia e ao mesmo tempo ela coloca críticas, né, à sociedade, críticas à colonização e coisas do tipo. E eu acho que ela faz isso muito bem. Ela faz isso muito bem lá em A Guerra da Papoula, apesar de que lá é uma alta fantasia, né? É inspirado em algumas questões da história da China, mas é uma alta fantasia. Essa aqui é uma baixa fantasia com elementos mágicos, mas as críticas se mantêm aí realmente muito bem feitas. O final desse livro é muito bom, assim, realmente eu gostei muito. Me atrapalhou um pouco essa questão do ritmo, mas assim, no final a história ela é tão incrível que eu dei 5 estrelas, sabe? Porque realmente é muito bom. Eu só não favoritei justamente porque eu acho que se eu tivesse lido esse livro um pouquinho mais rápido, talvez eu tivesse ficado um pouquinho mais envolvida e aí tivesse aumentado um pouco a minha nota. Mas assim, no geral eu gostei muito desse livro, assim, achei que ela soube trazer essa história de um modo muito interessante, assim, e é uma história completa, sabe? Apesar de que o final, eu já senti que ela gosta de fazer isso no final, que é fazer um final fechado, mas ao mesmo tempo com pontos o suficientes se ela quisesse escrever mais coisas, sabe? Eu senti isso com A Guerra da Papoula, com o terceiro livro, né? E eu senti isso com esse livro também. O livro, ele fecha, ele tem um finalzinho, mas ao mesmo tempo, se ela quisesse, vou fazer um conto só pra falar ali, dava, sabe? Porque tinha material ali suficiente da onde ela puxar. Mas eu gostei bastante, eu recomendo esse livro, eu só digo que você tem que investir um tempinho nele ali, porque é uma leitura um pouco mais densa, realmente. Vamos então falar sobre as séries que eu assisti nesse mês. Esse mês eu assisti bastante coisa até, porque
a maioria eu terminei de assistir, né? A primeira delas foi a 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine. Pra quem tá acompanhando meus vídeos anteriores de lidos e assistidos, eu tava fazendo aí uma remaratona, né? Eu tava reassistindo aí Brooklyn Nine-Nine e eu terminei no início de junho, então, a 8ª temporada. Eu gosto dessa temporada, acho que é uma temporada que eu tenho alguns episódios que eu não gosto tanto, mas no geral eu gosto da finalização, eu acho uma finalização bem legal. O último episódio, assim, eu me emocionei, chorei, porque realmente eu gosto bastante, assim, dessa série. Então, pra mim é um 4,5, sabe? Porque é uma temporada boa, mas ao mesmo tempo eu sei que ela tem uns episódios mais baixos ali, né? Então, baixos em nível de nota, né? Então, acho que 4,5 é uma nota justa pra 8ª temporada de Brooklyn Nine-Nine. E eu assisti esse mês também Quiet on Set, que é um documentário que tá no Max, que é curtinho, assim, são 5 episódios, que contam um pouco das coisas que aconteciam nos bastidores da Nickelodeon com o produtor lá, né, o diretor lá, o Dan Schneider, que foi o produtor responsável por muitas séries famosas, como Drake e Josh, iCarly, Sam and Cat, enfim, várias dessas sériezinhas que ficaram populares aí na Nickelodeon. E assim, gente, eu tava lendo. Eu comecei a ler o livro da Janet McCurdy mais ou menos quando eu tava vendo essa série. Então, assim, muitas coisas acabou batendo nos dois. A Janet não aparece nesse documentário, mas eles comentam até sobre ela e sobre o livro dela, porque tem alguns momentos que ela fala sobre o trabalho dela na Nickelodeon. E assim, gente, primeira coisa é alertar que tem bastante gatilhos aí nesse documentário. É um documentário que eu achei bem bom. Tem uma ressalva pra fazer, mas assim, no geral eu acho ele bem bom. Mas ele é pesado. Então, assim, tem muitas coisas que é bom você dar uma pesquisada antes, sabe? E assim, eu fui assistir, eu já sabia mais ou menos porque ele tinha sido lançado lá fora. E quando foi lançado lá fora, eu vi algumas pessoas fazendo vídeo sobre e comentando. Só que só dos primeiros episódios, né? Então eu não tinha visto nada muito a fundo. Então as primeiras coisas eu já sabia mais ou menos. Só que eu fui assistindo, gente, e assim, é um absurdo as coisas que aconteciam. Absurdo, assim, ó. Coisas que você pensa, sabe? E assim, daí você pensa. Porque eles falam bastante das séries ali dos anos 90 e dos anos 2000, né? Aí você pensa, beleza, anos 90, né? Infelizmente faz mais tempo, né? As pessoas não viam tanto assim que nem hoje se dá muita atenção pra alguns temas e tal. Mas assim, teve a série, por exemplo, da Sam e Cat, né? Essa série eu nem assisti, assim. Mas é uma série que não é tão antiga assim. Vou até pesquisar de quando que é essa série. Mas ela não é tão antiga assim. E ainda assim, tinha muita coisa nessa série, nos bastidores dessa série, que não eram legais, sabe? Foi 2013, tipo, 11 anos. Mas mesmo assim, gente, há 11 anos já se falava de muita coisa. E mesmo assim, muita coisa dos bastidores passaram batido, sabe? Mas enfim, eu gostei do documentário. São, como eu falei, são 5 episódios. Os 4 primeiros são episódios narrando realmente os acontecimentos. Então a gente tem alguns ex-atores e pessoas que trabalhavam na Nickelodeon dando seus depoimentos ali, falando sobre as coisas que aconteciam. O terceiro episódio, pra mim, eu acho que é o mais forte, porque é o que conta de uma maneira mais, talvez mais explícita, digamos assim, os acontecimentos mais pesados. E o jeito com que eles fazem ali realmente faz com que seja o episódio mais, o mais carregado, realmente, assim, é o mais pesado mesmo. Então, enfim, dê uma olhada aí, né, se você consegue assistir ou não. E o quinto episódio, eles fizeram, pelo que eu entendi, eles lançaram depois desse episódio lá fora. E aí eles meio que reentrevistaram alguns desses atores que participaram para perguntar para eles sobre a repercussão do documentário, o que eles acharam, tal, agradecer por eles se darem um depoimento, tal. E eu não sei, esse último episódio para mim não me pareceu necessário, sabe? Eu não sei, para mim ele ficou meio perdido. Eu acho que os outros trouxeram as coisas assim à tona, tal. Mas o último de. Ai, vamos falar com eles de novo. Porque que. Sabe? Não sei. Eu achei que esse último episódio não casou muito bem. Não trouxe nada de novo, sabe? E é até mais revoltante ainda, porque a gente vê que foi lançado e nada aconteceu. As pessoas que fizeram tudo ali estão soltas e algumas estão até trabalhando normalmente. Então, né? Mas, enfim, eu não sei. Esse último episódio pra mim ficou um pouco solto dos outros 4, sabe? Por isso que no final eu dei 4 pra esse documentário.
mas eu achei ele muito interessante, assim, ele é muito pesado, como eu falei, dei uma olhada antes de começar a assistir, mas eu acho que pra quem gosta de saber um pouco mais sobre essa questão de bastidores, né, de o como as coisas não são tão perfeitas assim como a televisão faz a gente acreditar, eu acho que é uma boa pedida aí pra assistir. E aí eu terminei também, no mês de junho, a terceira temporada de Bridgerton. Tem vídeo meu aqui fazendo a comparação série versus livro, eu dou minha opinião, vou deixar aqui no card pra quem não assistiu ir lá assistir. Então, assim, não vou perder muito tempo aqui falando sobre, porque tem um vídeo de quase 1 hora meu falando sobre. De modo geral, gente, eu gostei dessa temporada. Tiveram coisas que eu não gostei tanto, mas assim, eu acho que no geral, pra mim, foi uma temporada boa. Como eu já falei outras vezes, eu não tenho apego com os livros. Eu gosto dos livros ok, entendeu? Então eu não sou fã. Então, pra mim, grandes mudanças que fazem do livro, pra mim, não me pega tanto que nem os fãs do livro, sabe? Então, assim, achei uma temporada legal. Algumas mudanças ali me incomodaram um pouco, outras não tanto. E é isso, gente. Assim, eu dei. Eu não lembro se eu cheguei a falar nota no meu outro vídeo, pra vocês verem, eu tô tão perdida. Eu não sei se eu cheguei a falar nota no meu outro vídeo. Mas, porque aquele vídeo eu gravei um pouco. Tipo, terminei de assistir e gravei ele um pouco em seguida, né? Então as coisas estavam um pouco mais frescas na minha cabeça. Esse aqui, agora já se passaram, sei lá, 2 semanas. Então eu já tive mais tempo pra pensar. Então, assim, talvez um 4. Eu confesso que eu ainda tô na dúvida na nota que eu dou pra essa temporada, mas eu acho que um 4 é uma boa nota, sabe? Foi uma temporada boa, com erros, mas foi uma temporada boa, tá? Então eu acho que 4 dá aí pra essa terceira temporada. E assisti também, terminei de assistir, né, nesse mês, a 4ª temporada de MasterChef. Pra quem tá acompanhando aí os meus últimos leads e assistidos, sabe que eu estou fazendo essa maratona MasterChef, né? Então, terminei de assistir a 4ª temporada no mês de junho. E, assim, eu lembrava mais ou menos essa temporada, né? Eu sabia quem ganhava ali e tal, porque eu assisti alguns episódios, assim, esporadicamente. E eu gosto dessa temporada, assim. Tem algumas coisinhas ali que me irritam um pouco, que é essa coisa de reality, de ficar criando briguinha, coisa e tal, que eu particularmente eu não gosto muito. Mas, no geral, assim, eu gostei. Pra mim, um 4,5 essa temporada. Eu acho difícil avaliar reality, assim. Ainda mais quando é reality, tipo, de culinária, sabe? É muito específico, é um nicho muito específico. Mas enfim, assim, gosto, acho uma temporada legal, já estou assistindo a 5ª temporada. Vamos ver aí, provavelmente eu devo terminar em julho e aí eu comento aí no mês que vem o que eu vou achar da 5ª temporada. E vamos então para os filmes do mês de junho. Esse mês eu assisti 3 filmes, tá? E vamos começar comentando. Então eu já vou comentar sobre 2 de uma vez só, porque eu finalmente assisti Duna, gente, parte 1 e parte 2, tá? Eu tava esperando eu ter lido o livro pra eu assistir os filmes, né? Eu queria ter lido o livro primeiro. E eu li o livro em março, se eu não estou enganada. E aí eu fui deixando, fui deixando. Mas finalmente assisti, tá? Assim, eu tava com grandes expectativas por conta do segundo filme. Porque esse segundo filme estreou nesse ano, né, nos cinemas, e todo mundo falou que esse filme é um absurdo de bom, é muito bom. Então eu fui com uma expectativa muito grande pra cima dele, né? Eu via muita gente falar que o primeiro era muito parado, e aí o segundo era bem ação, tal, muito bom, melhor filme do ano. Então eu fui mais ou menos com essas expectativas pros 2 filmes. Pro primeiro já esperando um filme mais parado, e o segundo um filmão muito bom que eu ia amar. Assim, conjunto da obra eu gostei muito dos 2 filmes, tá? Eu acho que é uma adaptação muito boa. Eles fazem mudanças que eu acho que são necessárias pra mídia audiovisual, que eu acho que fica mais fácil pro público entender e fica visualmente melhor, sabe? Então eu acho que não vi grandes problemas assim nessas mudanças que foram feitas aí do livro pro filme. Sobre o primeiro filme em específico, eu concordo que ele tem um ritmo um pouco mais lento, só que isso é porque ele tá adaptando ali a primeira metade, digamos assim, do livro, que é uma metade um pouco mais lenta, com questões, né? Tem algumas partes ali de ação, umas partes mais movimentadas, mas no geral é uma questão um pouco mais de movimentações políticas e coisas do tipo, então ele é um pouco mais lento, mas eu não vi isso como um grande problema, assim, né? Enquanto o segundo filme, que vai caminhar para esse fechamento, né, desse primeiro ato, de Duna, né, que é o primeiro livro, ele tende a ser um pouco mais rápido, porque justamente ele vai pro clímax da história, né, pras questões mais de ação, realmente, né, aquelas cenas um pouco mais agitadas, tal. E eu gostei desse segundo filme, só que eu acho que por estar com a expectativa muito grande, eu acabei esperando um pouquinho mais dele. Então, assim, eu não dei 5 estrelas pra nenhum dos dois, eu dei 4 pro primeiro e 4,5 pro segundo.
O segundo, justamente porque, como todo mundo falava que era um filmão, eu fui esperando um pouquinho a mais. Ainda assim, tá, gente? Não é um filme ruim de longe, não é um filme ruim, tá? Eu acho que é uma ótima adaptação, inclusive, como eu comentei. E me deixou bem curiosa, assim, a respeito de como eles vão seguir pro próximo, né? Pra sequência aí. Eu não li o segundo livro ainda. Como ainda vai demorar pro filme lançar, gente, eu vou deixar essa leitura pra frente. Eu já coloquei na minha lista de leitura, na minha lista de compra, aliás. Mas o livro também tá carinho, e assim, é um livro pequeno. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais pra frente aí, pra eu ler um pouco mais perto de quando for lançar o próximo filme. Mas é isso, gente. Assim, gostei, mas esperava um pouquinho mais do segundo filme. E por último, eu assisti o filme mais falado do momento, Divertidamente 2. Gente, eu já gostava muito do primeiro desenho. Só quando eu vi que esse segundo desenho ia trazer as novas emoções, né, a ansiedade, né, principalmente, eu já fiquei muito interessada, porque, bom, eu tenho ansiedade. Assim, hoje em dia é difícil porque todo mundo tem, pelo menos, um nível de ansiedade. A minha ansiedade é um pouco mais elevada, né? A minha ansiedade me faz passar mal, eu já tive crise de ansiedade várias vezes, já deixei de fazer muitas coisas por conta da minha ansiedade, me travar realmente. Enfim, eu fiz terapia durante 5 anos, por conta da minha ansiedade. Eu dei uma parada agora, mas eu pretendo voltar porque eu acredito que terapia tem que ser uma constante, né? Parei agora só porque eu não tô com tempo pra fazer terapia, né? Mas tive um longo caminho aí pra lidar com a minha ansiedade. E esse desenho justamente bateu diferente pra mim por conta disso. E eu falei com várias pessoas, assim, depois que eu tinha assistido o desenho, que assistiram também e tal, eu comentei isso. O desenho bate diferente pra quem tem ansiedade. Porque justamente o desenho retrata, eu não vou entrar com spoilers aqui, mas ele retrata como a ansiedade se porta, né? Como a gente começa a agir quando a ansiedade assume o controle do nosso painel de controle, né? E é muito interessante porque o desenho justamente ele traz de uma forma muito lúdica, né? Essa questão de como a gente se sente quando as emoções assumem o controle. E é engraçado porque a gente fica, cara, realmente, olha, é assim que eu tô me sentindo, é assim que acontece, dessa maneira, tal. E trazer a ansiedade para esse painel de controle é um a mais, né, do primeiro filme para mim, porque eu me relaciono muito mais com a Riley desse segundo desenho, justamente por ter passado já por várias situações que ela passa nesse segundo filme por conta da ansiedade. Então, assim, como eu falei, eu não quero entrar muito a fundo, mas vários momentos do desenho eu me emocionei e chorei realmente, assim, no final do filme, justamente por eu assistir e pensar, já tive nesse lugar que a Riley está, sabe? E a gente reconhecer isso e saber que isso já aconteceu, sabe? Assim, é como eu falei, quem tem ansiedade vai sentir diferente, porque a gente vê e a gente lembra de quando essas coisas acontecem com a gente e mexe de uma maneira diferente com a gente, sabe? Então, assim, esse segundo desenho pra mim foi melhor do que o primeiro, porque justamente eu consegui me conectar com ele muito mais do que o primeiro, por conta dessa questão da ansiedade. Ansiedade me conectando com desenhos, olha só que coisa. Mas eu gostei muito, realmente, assim. Eu acho que a Pixar novamente faz um trabalho incrível de uma inteligência emocional muito grande e, assim, de uma maneira muito genial em alguns momentos, de conectar essa questão das emoções com o lúdico do filme, né, o bonitinho da animação e coisa e tal, com a vida real e como a gente se sente e a gente realmente poder fazer essas conexões de até brincar, né? Ah, hoje é a ansiedade que tá no meu painel de controle. Ah, hoje é a raiva, sabe? De todo mundo conseguir, tipo, até saber realmente elaborar mais e reconhecer mais os seus sentimentos a partir do filme. Eu acho que isso funciona muito bem, inclusive, para as crianças, principalmente que ainda não sabem reconhecer os seus sentimentos e as suas emoções, né? Mas assim, gente, de forma geral, eu amei muito, muito esse desenho mesmo, assim, mexeu muito comigo. E eu amei. Eu dei 5 estrelas, favoritei muito. E eu tô doida pra assistir de novo, na verdade, pra pegar os detalhezinhos que eu não peguei da primeira vez, sabe? E eu gosto muito porque é um desenho que ele sabe ser divertido, ele arranca risadas, assim, do público, e ao mesmo tempo também ele emociona e ele cria essa conexão. Então, incrível, gente, maravilhoso demais. Provavelmente é meu filme favorito do ano. Muito bom mesmo. Quem ainda não assistiu, assiste, porque você não vai se arrepender. Mas então era isso, gente. Esses foram os meus lidos e assistidos do mês de junho.
Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foram os seus lidos e assistidos no mês de junho. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder os meus outros conteúdos. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.